A comunhão surge com o novo nascimento e é, portanto, restrita àqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa paternidade espiritual comum faz de nós uma irmandade comum. Dessa forma, a comunhão representa a unidade espiritual que nos liga a Jesus Cristo e uns com os outros. Esta unidade transcende os laços naturais, embora não venha abolir as diferenças providenciais que existem entre nós. Esta comunhão encontra um resultado visível no compartilhamento mútuo das bênçãos materiais. Esta comunhão abençoada atinge sua consumação na comunhão eterna dos crentes com o Deus Trino e uns com os outros. No Salmo 73, versículo 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esta comunhão também constitui uma bênção suprema da glória dos céus, como está em Apocalipse 5, versículo 9 ao versículo 14. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, está dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Comunhão, meus irmãos. Comunhão em grego, koinonia, significa companheirismo ou parceria com outros baseado em algo que se tenha em comum. A comunhão cristã pode ser considerada sob vários aspectos. Por exemplo, quem são os participantes dessa comunhão, da comunhão cristã? A comunhão do cristão é, em primeiro lugar, com Deus. Nós temos no primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, em primeiro lugar, a nossa comunhão é com Deus e depois nossa comunhão é com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É também com o Espírito Santo, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E em 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E também a nossa comunhão
são com os nossos irmãos da fé. Em João, capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a nossa comunhão com o nosso próximo se baseia, em primeiro lugar, em nossa clara confissão de que Cristo é o Messias prometido e que verdadeiramente teve um corpo humano de carne e osso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, nós vimos até agora que os participantes da comunhão cristã, do cristão, é em primeiro lugar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Em segundo lugar, são com os irmãos da fé. E nós também temos os meios de comunhão. Existem pelo menos 5 tipos específicos de comunhão ou do ato de compartilhar que são desfrutados pelos cristãos. O primeiro é a comunhão na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Essa comunhão na qual o crente professa sua fé no sangue expiatório de Cristo e manifesta sua morte até que ele volte, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: e isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Paulo, meus irmãos, nos dá instruções muito cuidadosas no que diz respeito a esta comunhão e nos adverte a examinarmos a nós mesmos antes de participarmos da mesa do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 28, diz assim o apóstolo: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Outro meio de comunhão é a comunhão com os membros da igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu sua igreja no Novo Testamento, ou o corpo dos chamados crentes, declarando-se publicamente como o Salvador. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o próprio Cristo diz para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estabeleceu uma unidade vital em si mesmo, fazendo tanto de judeus como de gentios um novo homem ou corpo. Em Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16, nós temos: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, não há mais judeus, não há mais gentios, somos todos um só em Cristo Jesus, que derrubou a parede da inimizade, que nos trouxe a paz e que nos reconciliou. Jesus amou a igreja como sua própria noiva e deu a si mesmo por ela. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, nós temos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nas igrejas ou assembleias locais, nós, os cristãos, devemos ser alimentados e desfrutar a comunhão na palavra do Senhor e na oração. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, 25, nos diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós temos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a exortação da palavra que o Senhor tem para nós é que muitos estão desistindo de congregar, muitos estão esfriando, não querem mais ir para as igrejas estão ficando vazias, e a exortação que nós temos é de perseverança, de perseverar, porque o dia do Senhor se aproxima. Uma outra maneira de termos comunhão, né? Um outro meio de comunhão é dar. Exatamente esse verbo, dar. E este é um mandamento. Em 1 Timóteo 6,18, nós temos que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso pode consistir de uma doação sistemática regular. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 15, versículo 26, diz assim o apóstolo Paulo: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que viviam em Jerusalém. Ou pode ocorrer na doação de grandes somas ou até mesmo de tudo que alguém possui em um determinado momento, como está em Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, a palavra nos exorta que um outro meio de estar em comunhão com os nossos irmãos é doando, é ajudando, é levantando uma ajuda para beneficiar os pobres, é ajudar quem precisa, é não virar os olhos aos necessitados, não é? Isso o Senhor nos exorta a sermos bons, a fazermos boas obras, porque isso agrada a Deus, isso é fruto de quem tem fé, né? Esse tipo de atitude vem das mãos de quem ama e de quem tem fé em Jesus Cristo. Bom, uma outra maneira também de comunhão é quando nós ministramos aos santos, né? Aos escolhidos, aos separados, né? Santo quer dizer separados de Deus, né? Tais como fundos de socorro para outras igrejas, por exemplo, como lá está em Atos 11, 29, né? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Em Romanos 15, 25, diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então quer dizer que Paulo, ele se deixa gastar, né? Ele se dispõe a sair de um lugar, a ir a outro lugar para servir os crentes, para servir os irmãos. Então nós somos aquelas pessoas que temos que ter uma disposição de socorrer o próximo, né? Deixar-nos gastar, deixar de levar vantagem em alguma coisa para que o outro seja servido, para que o outro seja socorrido e suprido nas suas necessidades.
Ajudar os irmãos que estejam passando momentos de necessidades é o que sempre a palavra nos exorta. Lá em Romanos 12, versículo 13, por exemplo, né? O apóstolo nos exorta, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E talvez ajudar outras pessoas também, como está em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Fazer sacrifícios, muitas vezes nós não queremos sair de casa, nós não queremos conversar com as pessoas, e tanta gente precisando de uma oração, de uma palavra, né, de exortação, de consolo, né? Então, esses sacrifícios, Deus se alegra, né? E quando também nós suportamos e compartilhamos os fardos das outras pessoas, dos nossos irmãos, em Romanos 15, versículo 1, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Em Tiago 15, em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E por último, a comunhão no sofrimento, né? Isto se refere ao sofrimento como um membro do corpo de Cristo, da participação nos sofrimentos e aflições de Cristo. Paulo, lá em Filipenses 3, versículo 10, ele mostra, ele deixa claro o anseio ardente que ele tem por Jesus Cristo. Ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo continua: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne e a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo quer dizer para nós, nesse momento, que Cristo é totalmente suficiente para as nossas vidas. Cristo, meus irmãos, orou por uma unidade de comunhão, não de organização. Uma unidade no espírito e na vida que ele nos concede, na qual todos os membros do seu único corpo são diferentes. O Senhor não orou por uma uniformidade estrutural. A distinção e a pluralidade eternas das pessoas da Trindade indicam que, ao fazer a sua comparação, Cristo leva em consideração e permite a diversidade dentro da unidade do seu corpo. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe nessa hora. Que o Senhor Jesus nos mostre o caminho da comunhão, da unidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Ele nos abra o coração e nos encha do amor, que nos encha da sua verdade, de forma que nós possamos ter comunhão com os irmãos e assim praticarmos boas obras que são frutos daqueles que têm fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor esteja sempre com você e te dê a paz. Essa é a minha oração, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.